Boa noite. Hoje, então, nós vamos continuar a falar de estruturas de decisão. Tá? Toda vez que você está com dor de cabeça, tá com só sono, então eu posso continuar falando não. Obrigado. Então, você quer não ir lavar o rostinho? Então, se quiser, né? Tá bom. Tá? Com esse cuidado, quando o aluno dorme na minha sala é muito engraçado. Não quero que você passe por esse mico, não. É um mico que você nunca mais vai dormir na sala. É sério. Tá? Então, ó. Na aula passada nós começamos a falar sobre estruturas de decisão. Nós vimos o se, né, o if, e nós vimos como usar o if com os operadores and or, né, o i e o ou, né? Então nós aprendemos a tabela verdade, brincamos com a questão de você ter o carro e ter o dinheiro, lembra? Ou ter o carro ou ter o dinheiro, entender como é que funciona essas condições, verdadeiro ou falso, que nós brincamos e exercitamos na aula passada. Tá bom? Na aula de hoje nós vamos ver o último assunto relacionado ao if, que é exatamente você fazer o que nós chamamos de encadeamento ou aninhamento, né? Aninhamento, é um nome feio. Pois é, mas é um negócio que é uma aninhada a outra, dentro da outra e tal. Então, é exatamente isso que nós vamos entender agora. Nós vamos ver que você pode, na verdade, dentro de um se, ter outro se, e outro se, e outro se, e assim por diante. Tá? Na verdade, você passa a ter, né, múltiplas condições sendo verificadas. Então, por favor, Matheus, lê para nós o primeiro tópico. Outro recurso. A definição de estruturas de controle dentro de outra pré-existente. Ou seja, na verdade, a gente vai começar vendo aqui um if dentro do if, mas na verdade, toda estrutura que você aprendeu, você pode colocar uma dentro da outra. Por exemplo, eu posso colocar um switch, que a gente vai ver hoje, dentro do if. Ou então, colocar um if dentro de um switch. Eu posso colocar um if dentro do while, que é a estrutura de laço, né? Ou um while dentro do if. Ou um if dentro de um for, que por sua vez tem outro if. Então, posso realmente fazer a combinação que eu achar necessária para resolver o meu problema. A questão é, eu tenho um algoritmo, sei o que é que o algoritmo tem que fazer, e de acordo com essas verificações eu vou criar nas estruturas de decisão que implementam, né, exatamente esse recurso, tá bom? Então, quando você tem uma estrutura de controle dentro de outros, chamamos de encadeamento, ou também alguns professores e livros chamam de aninhamento. Eu acho muito feio. Prefiro, né, encadeamento, que é um negócio mais, né, que você vai realmente ter uma dentro da outra, realmente fica criando um efeito de encadeamento, de cascata, né, vamos dizer assim, tá certo? E aí não há limite na quantidade de encadeamentos que pode ser definido. Professor, não entendi não. Não tem problema não. Vamos entender agora através desse exemplo, o qual você está vendo que eu estou perguntando, estou querendo criar um programa onde o aluno vai ter o resultado dele verificado, se é aprovado, reprovado, mas eu tenho a condição da recuperação. Aquela história do aluno ficar, né, tirar uma nota acima de 5, mas menor que 7, né, então o cara fica, ou então como seria no ensino superior, né, antes da gente ter aqui a P3, a gente tinha final. Então seria realmente o caso do aluno que vai para a final, né, que vai para o exame final. Então seria exatamente essa situação que nós vamos trabalhar. Olha para cá, ó. STDIO, STDLib, não tem nenhuma dúvida, já estão já roxo de saber isso. Tem as três variáveis, Z e W, mas poderia ser float, a gente já conversou sobre isso, né? Então, nota 1, nota 2 e média. Receba as notas, né? Claro que aqui seria legal você colocar os printf, se quiser, para ficar bonitinho, né? Digite a primeira nota e tal, mas aqui, importante é a lógica. Então, eu recebo as duas notas, calculo a média. Estão vendo? Só que aí, eu tenho, na verdade, três situações. Eu posso ter uma nota maior que 7, posso ter uma nota entre 5 e 7, né? 5 que eu estou usando, e outra menor que 5. Então eu tenho três situações possíveis, tá? Só que o if, ele somente verifica duas situações, não é isso? Ele retornou verdadeiro ou falso. Então a ideia é a seguinte: eu verifico, Luciano, a primeira condição. Se for verdadeiro, já atende, já imprime lá, por exemplo, aprovado. Se não, eu ainda vou verificar a segunda condição. Bem, eu já sei que não é maior que 7, por exemplo. Falta olhar se é o quê? Maior do que 5. Porque se não for maior que 7, mas for maior que 5, é porque ele está naquela faixa intermediária, né, que seria a recuperação. E se não, ele estará reprovado. Olha para cá o código agora, ó. Então, calcula a média e eu começo, ó. Se média maior ou igual a 7, aprovado. Alguma dúvida nessa primeira linha? Nenhuma. Depois dessa parte, eu vou fazer o que seria com else, né? Só que observa agora, ao invés de colocar só else em um comando, eu coloquei um outro if, ó. Else if. Estão vendo, ó? Else if. E eu coloquei uma segunda condição, ó. Média maior ou igual a 5. Se a média não for maior que 7, mas for maior ou igual a 5, ele vai vir para cá. E vai imprimir o quê? Recuperação. Agora, se a média não for maior ou igual a 7, aí vem para cá.
e a média também não é maior ou igual a 5, como só tem mais um else, ele vai fazer o que está aqui nesse último else, que é imprimir reprovado. Pergunta, vamos ver se alguns aqui já sacaram aí a jogada. Eu estou olhando aqui se média é maior ou igual a 5. Por que eu não preciso olhar se a média é menor que 7? Por que eu não coloquei aqui se média é maior ou igual a 5 e, né, que você aprendeu na passada, e média menor que 7? Por que eu não preciso fazer isso? Exatamente. Para quem não ouviu, o que ele diz é o seguinte: ele só vai vir para o else se a média for o quê? Menor que 7, concorda? Então, quando ele chega aqui, eu já tenho a garantia de que a média não é maior que 7. Matematicamente falando, se a média não é maior ou igual a 7, ela é o quê? Menor que 7. Então, eu já sei, quando eu chego aqui nesse else, tirando isso aqui, ó, já sei quando o programa vem para cá, eu já sei que a nota não é maior ou igual a 7, é menor que 7. Aí, por isso que eu coloco no segundo if só para fazer o seguinte, ó, eu já sei que ela é menor que 7. Falta eu olhar se ela é maior do que 5, para daí eu garantir a recuperação, como é o caso aqui. Se a média for maior ou igual a 5, recuperação. Se não, reprovado. Pois não, pode perguntar. A hora da pergunta é essa mesmo. Else if, até o último, aí depois termina com else. Tá, é isso mesmo. Então, por exemplo, Ellison, eu quero criar um código, de acordo com o número, eu imprimir o dia da semana. Por exemplo, se eu digitar 1, ele imprime domingo. Se eu digitar 2, segundo. Se eu digitar 3, terça, certo? Então, como é que seria? Seria assim, scanf número, né, para receber o número, aí começa, se número igual a 1, print domingo. Else if número igual a 2, print segunda. Else if número igual a 3, print terça, até chegar ao último. Só que o último, na verdade, não precisa de else if. Ou seja, o último, que é sexta e sábado, seria assim. Else if, se número é igual a 6, print sexta. Else, print sábado. Por quê? Porque se ele não é igual a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6, ele vai ser qualquer outro número, 7, 8, 9. E aí, nesse programa, eu estou assumindo que qualquer outro número que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai ser considerado sábado. Tá ok? Claro que depois a gente vai ver como garantir que ele só digite de 1 a 7. Mas aí é o assunto das próximas aulas. Claro, diga aí. Não tem uma maneira assim, dar 6 e tem uma maneira só de Tem! Para alguns casos. É o switch que a gente vai ver ainda hoje. Tá? Mas não é para todos os casos. Tá? O switch, vocês vão ver que ele facilita realmente a representação, mas só funciona quando é número inteiro e não funciona com intervalo, só com valores exatos. A gente vai falar sobre ele já já. Tá? Oi? Poderia, mas não faria sentido. Tá? Pelo menos dependendo do problema, claro. Nesse cenário que eu dei não faz sentido. Tá? Porque, ó, nesse caso aqui, por exemplo, se a média não é maior que 7 e não é maior que 5, qualquer número abaixo é reprovado, ele que seja negativo. Claro que a gente sabe que não é possível, mas aqui ele não tem nada controlando o número. Então, se o cara colocasse o número negativo, estava reprovado do mesmo jeito. Tá? Então, ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Nenhum, podemos continuar? Então, ó, if, depois else if, aí a condição, depois else if, quantas vezes forem necessárias. Cuidado, ó pra cá, em relação a você não confundir quantidade de situações possíveis com a quantidade de condições. Como assim, professor? Olha só, matemática besta, olha pra cá. Ó. Quantos cenários possíveis eu tenho para uma média nesse exemplo? 3, concorda? Então eu tenho exatamente aprovado, recuperação e reprovado. Então quantas condições eu precisei usar? Quantos ifs eu precisei usar? 2. Sempre é assim, é um a menos. Então se eu tiver, por exemplo, esse é o meu problema, tem 4 situações possíveis. Quantos ifs você vai ter? 3. Sempre assim. Sempre assim. Pode testar. Você vai ver que sempre vai estar... Por exemplo, no exemplo do dia da semana, eu tinha quantas situações possíveis? 7. Então eu vou usar quantos ifs? 6. Pronto. Cuidado para não confundir, porque às vezes o aluno acaba colocando aqui, por exemplo, else if média menor que 5. Esse if funciona. Se você colocar, se a média for menor que 5, beleza. Só que é desnecessário. Porque se ele já vem para cá, eu já sei que a nota é menor que 5, que a média é menor que 5. É tipo, eu estou sendo redundante. Tá? Como no português é o pleonasmo, né? Sua memória, que você fala, é tipo entrar para dentro e sair para fora. Você está sendo redundante. Você está tendo exatamente essa questão do pleonasmo aqui. Por acaso,
Oi? Não, nesse caso, se colocar o else if, o que é que vai acontecer? Não vou considerar erro. Se realmente na execução for a situação correta, eu vou puxar uma linha e vou dizer, ó, desnecessário. Apenas não é legal, tá? Porque na verdade, como eu estou dizendo, não seria o melhor código, mas não estaria errado, tá? Se porventura no nervosismo acabou errando, mas a dica que eu dou é essa. Mais uma vez, tem quantidade X de cenários. Então, por exemplo, tenho 3 cenários, então já sei que vai ser só 2 ifs. Né? Oi? Exatamente, 2 else também, onde um vai ser sem nada e o outro com else if, é isso mesmo, tá? Então é só você ficar realmente, né, usar essa regrinha, não tem erro. Tem 5 cenários possíveis, 4 ifs, tá? Para um problema, né? Né? Então seria nessa linha. Por exemplo, estado civil. A pessoa digita lá o número, eu quero que retorne estado civil. Por exemplo, 1 é solteiro, 2 é casado, 3 é viúvo, 4 é divorciado, só tem 4, né? Não, aí amancebado, suruba, aí é com você, tá? Então, né? Não sei, é o suruba, né? A união estável, né? Então pronto, é a suruba, né? Então pronto, 5 situações, então quantos Fs eu vou ter? 4. E se eu digitar o código 1 vai ser 1, 2, 3 ou 4. Se eu digitar 5, eu já sei que não é nenhum desses 4. Então ele vai pro quinto e imprime. Então, casadamente, ó, digitou 1, é solteiro. Aí se não, né, else if, código 2, casado. Else if, código 3, divorciado. Else if, código 4, viúvo. Else, eu sei, se não é solteiro, se não é casado, se não é divorciado, não é viúvo, é uma suruba qualquer aí, é um amancebado qualquer aí. Né, então, né, negócio de amizade colorida, moro mesmo até concubina, esse negócio aí da... Enfim, casa da mãe Joana, essas coisas, tá? Ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Casa das primas, né? Isso aí é... Tá, eu sou velho, essa época já passou pra mim, dá certo. Tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vamos continuar? Tudo bem. Vamos então, nós vamos começar aquele esquema de pausar o vídeo, né, para você fazer os exercícios, né, a gente vai fazer, vai resolver, para que vocês tenham realmente sólidos conhecimentos em relação a essa questão do if dentro do if, né, então usando os else ifs da vida, tá bom? Então nós vamos dar para vocês 10 minutos para realizar essa primeira questãozinha de aquecimento, nível 200, tá certo? Depois tem outro exercício, aí depois a gente vai ver o switch, e aí, tá certo? Alguma dúvida? Podem começar, e você do vídeo, a gente vai dar uma pausa, mas na verdade você vai ver que imediatamente depois já aparece uma forma mágica, né? Então já aparece de novo e você vai ver a gente já continuando falando de switch, tá bom? Então, até já! Estamos de volta, né? Então, pra cá, vai levar um susto na hora do vídeo, né? Então, pra cá, estrutura de escolha. Deixa eu ver aqui. Cadê os tricolores aí? Cadê os tricolores? Leão aí, cadê? Tô com vergonha de levantar o braço, já vê isso. Tava todo zoando aí, como é teu nome mesmo? Ô, Henrique, por favor, primeiro tópico, vamos lá, de acordo com o problema abordado, é possível a existência de situações quais existe a combinação e a avaliação de vários. Na verdade aqui é porque em alguns cenários, né, como nós treinamos aqui, você precisa de vários ifs, else ifs, né, então if, else if, else if, else if, else if. Dependendo do caso, você pode usar uma estrutura que deixa o negócio mais limpo, mais enxuto, tá? Mas é importante frisar que essa estrutura, ela pode ser substituída por ifs com else ifs, ou seja, o if com else if é universal, funciona em qualquer caso. Em alguns casos de if com else if, você pode usar essa outra estrutura chamada de escolha, ou em inglês switch, tá? Para entendermos o switch, né, nós temos exatamente um exemplo aqui, nós já select, né, algumas linguagens, mas no caso do C e do Java, switch, o nome do comando, tá? Vamos agora falar exatamente do momento, né, a maré. Então, deixa eu ver aqui. Tiago, você é um cara romântico, né? Um cara, ó, falta um mês e alguns dias pro dia dos namorados, né? Então, já vai pensando no presente, né? No bolso. Então, aqui está Tiago e aqui está a sua namorada, né? Então, não, na verdade, a namorada dele é essa daqui, ô Luciano. Ô, Luciano.
É porque ele tá com o cabelo amarrado, rapaz. Ah. Então é o seguinte, ó. Tiago tem que sair com a mulher. Observe que ele já, só em sair com a mulher ele já está alegre, né? Observe, né? Que só em sair ele já está, né, com a alegria se estampada no rosto, né? E aí, mas a mulher está satisfeita, claro, né? Vai sair, né? Então, é o seguinte, a situação aqui não permite intervalo, porque o valor é fechado. Valor é fechado, ou seja, olha só a situação, é quanto dinheiro ele tem. Não é se tem dinheiro, ele pode ou não ter dinheiro, mas na verdade não vou só me preocupar se ele tem ou não dinheiro, se eu tenho um valor preciso, específico de dinheiro. Então, primeiro, namorado, você qual é o nome da Ilustríssima, por favor, Tiago, para eu gravar aqui nos registros aqui do vídeo. O nome da Ilustríssima, da senhora Mônica. Então, pronto, Mônica, você que está nos assistindo, o Tiago vai mostrar o vídeo para você. Então, aqui está você querendo sair e a alegria de Tiago, né, querendo, né, sair com você. Então, Mônica chega para Tiago e diz assim: meu amor, eu quero ir para a praia. O Tiago pensa, bem, para a praia eu tenho que ter exatamente R$50. Então, se eu tiver 50, eu já vou para a praia, né? Então, ó, dá um bocado de coisa, não? Dá uma batatinha frita, né? Você compra 2 águas de coco, né? Então ainda dá para comprar, né, aqueles amendoim, né, lá na carinha da praia. Pois é, ó, crocante, ó. Não. Não. Zovinho de codorna, tá certo, ó. Então, ó, R$50 exato. Então, se ele tiver 50, ele vai para a praia. Agora, se ele tiver exatamente R$100, aí não. Aí não. Praia é pouco. A mulher, meu filho, a mulher é exigente. Então a mulher chega e diz assim: não, eu quero agora assistir uma peça de teatro. Ou então assistir, eu quero ir no Cine Max ali do Rio Mar, sala VIP lá, você deita e tal, é Max 6D, não sei das quantas. Aí, R$100, já é R$100 exato, dá certinho. Entendeu? Dá certinho. Ele paga os ingressos, né, do cinema, vai lá e curte, né, com o namorado. Observe a cara de alegria dele, né? Ok? Ou seja, se ele tivesse exatamente R$50, ia para a praia. Se tiver exatamente R$100, ele vai pro cinema. Mas aí, meu filho, estamos falando de Tiago, né? Homem culto, homem realmente, né, cheio da grana. E aí, meu filho, ele chega e diz: não, né? A Mônica chega para ele e diz assim: meu amor, mas é que tá, com você 200 é 200. E aí com 200 nós vamos, né, apenas naquele cabarezinho chamado Boi Preto. Aquele negócio baratinho, sabe? Então, tiver 200, vai pro restaurante, vai comer, tudo tem direito, mas tem que ser exatamente 200. 199 ele não entra, tem que ser 200, né, para ter realmente um valor bem direitinho, né? Ok? Então, mais uma vez, ó, se eu tivesse 50, se o valor de quantidade de dinheiro fosse exatamente 50, ele ia para a praia. Se fosse exatamente 100, ele ia para o cinema, né, para o teatro, cinema, e com 200 ele ia para Outback, pronto, é Outback. Vai comer lá como é o nome? Onion, o negócio lá, cebola lá crocante lá, pronto. Sushi, né? Bom, o Outback para sushi é putaria, né? Churrascaria, você comer sushi, não tem condição não. Mas enfim, mas aí, eis, né, que vem a realidade, né? Final de mês, o sonho foi quanto durou. Ele não tem nem 50, nem 100, nem 200, ele tá quebrado. Olha a lágrima descendo, ó. Não, de novo. Como ele está quebrado, o que aconteceu? Ele chora. Ou seja, se não tem 50, não tem 100, não tem 200, meu amigo, não tem nada, você está acabado mesmo, entendeu? Não tem jeito, e aí você acaba ficando em casa mesmo, né? Não, com a namorada continua alegre. Ele é que fica triste ao ponto de chorar mesmo, né? Porque vai ter que ficar em casa. Tá certo? Então... Claro! Todas elas envolvem gasto. Não, então, ó,
que acontece aqui? Observe que eu deixei claro ao longo dos exemplos que, infelizmente, é uma limitação do escolho do switch, que tem que ser o valor exato. Eu não poderia trabalhar com faixas de valores, realmente porque o comando não suporta. Algumas outras linguagens de programação até suportam, mas no caso do C, realmente ele não suporta, se não ser que seja valor exato. Em outras palavras, essa brincadeira aqui, o código equivalente seria esse, ó. Eu tenho um scanf para receber o valor normal do dinheiro, ó. Aí eu coloco assim, ó, switch e a variável que eu quero avaliar o valor. Tá vendo, ó? Switch e a variável que eu quero avaliar o valor. Caso seja 50, 2 pontos, eu coloco tudo que eu quero que faça. Pode ser vários comandos aqui, que eu coloquei só um print, né? Mas poderia ser vários comandos. O importante é que você sempre faz assim, então, ó. Switch a variável que tu quer avaliar o valor. Caso um valor, 2 pontos, coloca tudo que vai acontecer se o valor for aquele. E aí termina sempre com break. Tá? O break é exatamente como se fosse a chave fechando. Aqui não tem chaves. Tá? No switch não tem chaves aqui dentro dos cases. Só aqui, ó, abrindo e fechando o comando inteiro. Ó, tá vendo? Ó? Não precisa de chaves aqui dentro. Equivale isso aqui, a mesma coisa eu fazer o quê? F dinheiro igual a 50, praia. Else F dinheiro igual a 100, print shop. Else F dinheiro igual a 200, print... Tá entendendo? É a mesma coisa. Eu poderia usar else F nesse exemplo, né? Só que, nesse caso, eu coloquei o switch porque é mais elegante. Quando você tem a situação, o switch deixa o código mais limpo. Você consegue entender realmente visualizando melhor, mas a nível de programação e a nível de desempenho não há diferença, tá? Você pode trocar o switch por LCFs, né, o ifs e LCFs, que vai funcionar da mesma forma, tá bom? E aí observe que eu tenho, né, o caso então o dinheiro seja 50, caso seja 100, caso seja 200, eu tenho um valor default, né, que é o valor padrão. Ou seja, se não for 50, não for 100, não for 200, for qualquer outro valor, ele vai fazer o que está aqui. Esse exemplo, vai imprimir o boá, vai chorar, porque ele não vai ter condição alguma. Mas cuidado, essa cláusula que é a default, né, a default, não é obrigatória. Eu posso ter um switch case sem ela, tá? Posso ter um switch case sem ela. Eu só tenho ela se realmente eu tiver que avaliar, por exemplo, se eu quero se colocar um determinado valor, por exemplo, eu só sei, pronto, o dia da semana, que eu comentei um exemplozinho, né, de 1 até 7, é só colocar qualquer outro número, que não seja 1 a 7, ele imprimir valor inválido, pronto, é o default que vai imprimir valor inválido. Então, se eu colocar caso 1, print domingo, caso 2, print segunda, caso 3, print terça, caso 4, print quarta, até chegar ao caso 7, né, case 7, print domingo. Aí, default, ou sábado, desculpa, que é o 7 sábado. Default, valor inválido, porque ele só vai para o default se nenhum outro caso for atendido. Na hora que um caso é atendido, ele entra aqui dentro, faz o que tiver até ver o break. Quando vem um break, ele sai e vai para o final realmente da estrutura, como se fosse o if, né? Então, ele termina aqui e continua o restante do programa. Você ia perguntar. Já dou a voz. Como seria o valor final é seu 0, por exemplo, depois do case 0 ali? Poderia, case 0 o que você quer que faça. Pois é, entendeu? Então esse é o problema. É porque, como eu disse, a questão que você está identificando é a limitação do switch. Ele não trabalha com faixa. Eu não posso colocar assim, tipo, caso menor igual a 50. Ele não suporta. Realmente é só valores realmente exatos. E no caso do C++, né, na verdade, C++, só funciona com variáveis inteiras. Não funciona isso aqui com float. Você só pode usar o switch usando variáveis inteiras, tá? Nem texto, nem nada, só inteira, tá? Tem outra linguagem de programação que é da computação, vai ver depois Java, as outras linguagens, o Java permite já usar com float, etc. Mas no caso do C, não. C, o switch só suporta números inteiros, tá? Você ia perguntar. Se não botar o default, vai não, o que acontece é o seguinte, se eu não tiver o default e eu colocar para dinheiro for 40, algum caso desse é atendido? Não, então ele sai do switch e não imprime nada, fica a tela preta, porque não tem nenhum print. Entendeu? É como se eu tivesse um F sem um else no final. Como se eu tivesse F, else F, else F, else F, mas não tivesse o último else. Se não tiver o último else, se eu terminar com else F, ele o quê? Ele varre todo mundo, ninguém atende, né? Tudo é falso, ele sai, não faz nada. Ele entra pela estrutura, passei pela estrutura, mas não faz nada. Porque nenhuma condição foi atendida.
Tá ok? Mas não é obrigatório o default. Mas geralmente a gente coloca exatamente para isso. Para se tiver um valor inválido, alguma situação, né? Por exemplo, imagina tu criar um código para sexo, né? Se o sexo, se digitar 1 masculino, digitar 2 é feminino. Aí qualquer outro número que colocar, você coloca indefinido, por exemplo. Tá? Aí, negócio aí. Tá ok? Oi, pode falar. Um exemplo prático para poder se usar o case com valores fechados, até eu usei, foi para caixa eletrônica. Tanto na hora de a pessoa receber as cédulas, porque o valor de cédula não varia, vai a quantidade delas, como para quem fosse abastecer o caixa. Dizer quantas cédulas... Pronto, que a quantidade de células é um número preciso. Eu usei esse switch case. Pode ser. Pode ser. Tá ok? Então, mas o importante é isso. Eu só posso usar o switch case quando eu tenho números exatos. Eu não trabalho com faixas. Tá ok? A limitação dele, infelizmente. Então, se eu tiver, não quero verificar, por exemplo, entre 10 e 20, ou então menor que 40, esse tipo de coisa, tem que usar realmente o if. Não tem jeito. Tá bom? Você, depois você. Então, no default, ele sempre... Deixa eu colocar default. Default, começa o programa no caso 1, caso 2, caso 3, aí no default bota o if, se float, essas coisas. Outros ifs aqui dentro? Não, pois é. Se não atender aqui, ele vai fazer o que está aqui. Se tu colocar ifs aqui dentro, ele vai fazer os ifs que tiver aqui dentro. Tá bom? Não tem problema não. Tá bom? Como eu disse, você pode combinar as estruturas, né? À vontade. Aqui dentro, tá, pessoal? Estou usando só uma linha, mas pode ter quantas linhas eu precisar, tá? E posso usar ifs aqui dentro, com i. Posso usar switch dentro do if. Tá certo? É você que decide a utilização. Tá bom? É de acordo com o cenário que você vai, né, propor. Tá bom, Gordura? Alguma pergunta? Depende, é o que eu estou dizendo, né? Você que vai definir de acordo com o problema. Diga, né? Não aceita float, switch não aceita float. Só inteiro. Na verdade, ele nem entra, ele dá um erro mesmo. Ele não aceita, ele não suporta float. Só suporta se a variável for inteira. Pronto, aí ele vem pro default, é isso mesmo. Tá, é isso mesmo. Tá ok? Diga. Ele faria a soma. Não, inteira. A variável que é avaliada, esse exemplo é dinheiro. Se aqui dentro vai fazer uma soma envolvendo outras variáveis, não tem nada a ver, é só comando, entendeu? Que é o caso exatamente para resolver esse problema aqui do exercício da calculadora. Você vai criar um código, né, para as operações, que é inteiro, e vai fazer dentro delas operações. Tá certo? Exatamente. Tá, então, ó, puxa pra cá. Usando o switch, né, é fácil esse exercício, vai ser para encerrar a aula, né, não vou embora ainda, vocês têm que fazer o exercício, tem que mostrar a resposta, apenas no vídeo que a gente não vai mostrar, até para você de casa, né, ficar curioso e ir atrás, né, exatamente da resposta, tá bom? Programar, você é jovem, você aprende, tem muito tempo ainda para aprender, tá? Então, ó, mas a ideia é utilizando, né, exatamente a questão do escolho do switch, tá? Eu não vou querer para cá, eu não vou querer que você faça usando o if, tá? Embora a questão peça para fazer com o if e com o switch, eu vou deixar o if para você fazer em casa, pra você ver como é que seria o equivalente. É importante você adquirir, principalmente quem é de programação, quem é de computação, adquirir a habilidade de olhar um switch e converter em ifs, e eu pegar os ifs, quando possível, e converter em switches, né? Não só questão de prova, não. É realmente no dia a dia, quando você estiver trabalhando, vocês vão precisar, às vezes, você pode ter um bocado de erro, você, poxa, eu poderia ajeitar isso em alguns switches para ficar mais organizado. Ou ao contrário, né, você vê um switch, não, mas está muito, é pouco case, eu posso colocar LCF mesmo para ficar melhor. Aí você vai e coloca, tá bom? Então vocês têm agora 15 minutos para resolver esse exercício e você do vídeo, não, acabou. Né? Então agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre estruturas de repetição, que é o laço. Né? A gente vai ficar, né, realmente repetindo. É o último assunto, por sinal, do módulo. Na minha opinião, acho que na próxima aula mesmo a gente vê tanto o while quanto o for, né, que são os dois comandos, aí encerra logo de vez e já parte para a função, que é o penúltimo módulo da disciplina, tá bom? Então, para você que nos acompanha, um abraço e até a próxima.